E se a história de um povo inteiro, com todas as suas jornadas, seus encontros, seus conflitos, estivesse registrada não só nos livros de história, mas no código que existe dentro de cada uma de nossas células? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Mergulhar fundo no DNA para decifrar a complexa e fascinante história do Brasil, uma narrativa contada pela ciência. Olha, todo mundo conhece as histórias que os avós contam, né? Aquelas origens que a gente celebra em família. Mas essa é só uma parte da verdade. Porque bem escondida nos nossos cromossomos existe uma outra história, uma história científica. É um mosaico biológico que revela um passado assim muito mais antigo e conectado do que a gente imagina. Então, a grande pergunta é: o que o nosso DNA realmente conta sobre quem a gente é? Mas antes de seguir, a gente precisa deixar uma coisa bem clara: a diferença entre dois conceitos. De um lado, tem a ancestralidade genealógica, sabe? A árvore genealógica, as histórias de família, as tradições. Do outro lado, a gente tem a ancestralidade genética, que é a análise científica daqueles pedaços de DNA que a gente herda. A primeira, bom, ela pode se perder no tempo. Já a segunda, essa é um registro biológico super preciso, e é exatamente nesse registro que a gente vai focar. Bom, não é novidade para ninguém que o Brasil tem uma das populações mais diversas e misturadas do mundo, né? Essa mistura única de povos vindo de vários continentes criou o que a ciência gosta de chamar de mosaico genético. Para entender melhor, pensa assim: imagina um mural gigante, sabe? Formado por pecinhas minúsculas, cada uma de uma cor, de uma origem diferente. Essa é a metáfora perfeita para a gente entender a nossa incrível diversidade. Então, se a gente pudesse tirar uma média genética do Brasil, o resultado seria mais ou menos esse aqui. A gente vê uma contribuição maior da Europa, seguida por uma presença africana bem forte e uma base dos povos originários americanos. Só que, e aqui está o pulo do gato, essa média, por mais que ajude a ter uma ideia geral, esconde uma realidade muito, mas muito mais rica e complexa. Uma realidade que muda, e muito, de uma região para outra. Bora começar essa viagem pelo norte do país. Aqui, a história que o DNA conta já é bem diferente daquela média nacional. A herança genética dos povos originários é, sem dúvida, muito mais presente. Isso mostra que as raízes mais antigas do nosso território continuam pulsando com toda a força lá na Amazônia. Agora vamos descer para o Nordeste. E nessa região, o que salta aos olhos é a herança genética africana. E olha, isso não é um dado aleatório de jeito nenhum. É o eco direto de um passado marcado pela escravidão, porque a região foi a principal porta de entrada para milhões de africanos trazidos à força. O DNA aqui conta uma história de muita dor, claro, mas também de uma resiliência inacreditável e de uma influência cultural e biológica gigantesca. E a nossa última parada é na região sul. Lá, o perfil genético já mostra uma contribuição europeia ainda mais forte. Isso é resultado daquelas ondas de imigração mais recentes, sabe? Do século XIX, do século XX. Então, o que fica claro com tudo isso é que não existe um DNA brasileiro. O que existe, na verdade, é uma coleção de vários mosaicos regionais que, quando a gente junta tudo, formam a identidade genética do nosso país. Ok, mas para mapear esse mosaico todo com uma precisão que nunca tinha sido vista antes, foi preciso um projeto monumental. O nome dele, DNA do Brasil. Tenta imaginar uma expedição científica, só que não para um lugar físico como a Amazônia ou o Pantanal, mas sim uma expedição para dentro do nosso próprio código genético. O objetivo? Criar o mapa mais detalhado da nossa diversidade que já existiu. E a escala desse projeto é de cair o queixo. Foram sequenciados mais de 2.700 genomas completos em altíssima qualidade. E o material foi coletado de pessoas de todos os cantos do país. De grandes cidades, de comunidades rurais, de populações ribeirinhas. Foi literalmente uma fotografia genética da diversidade brasileira. E é aqui que vem a grande revelação do estudo, a cereja do bolo. Foram descobertas mais de 8.700.000 novas variantes genéticas. Variantes que a ciência mundial simplesmente não conhecia. O que isso quer dizer? Que uma parte gigantesca da diversidade genética humana estava basicamente invisível. Por quê? Porque populações supermiscigenadas como a nossa não estavam bem representadas nos grandes bancos de dados globais. A conclusão disso tudo é muito poderosa. Ao estudar o genoma brasileiro, a gente não está só aprendendo sobre o Brasil. A gente está, na verdade, empurrando as fronteiras do conhecimento sobre a genética humana como um todo. A nossa diversidade é, sem exagero, um tesouro científico de valor inalcalculável. Beleza. Agora que a gente já entendeu o tamanho da nossa diversidade, vamos ver como a história social do Brasil deixou marcas, quase como cicatrizes e assinaturas no nosso DNA.
é que a genética nos dá um jeito completamente novo de ler o passado, revelando verdades que, muitas vezes, os livros de história não contam com tantos detalhes. E um dos padrões mais claros que a genética mostra é o que os cientistas chamam de miscigenação direcional. O que é isso? Bom, esse termo descreve um padrão histórico bem específico lá do período colonial. As uniões aconteciam, na maioria esmagadora das vezes, entre homens europeus e mulheres dos povos originários e africanas. Um reflexo direto, claro, das relações de poder daquela época. E a prova genética disso é impressionante, não deixa nenhuma dúvida. Dá uma olhada. O cromossomo Y, que é aquele que passa de pai para filho, tem uma ancestralidade que é, na maior parte, europeia. Agora, o DNA mitocondrial, que a mãe passa para todos os filhos e filhas, esse tem suas origens principalmente na África e nas Américas. É a história social da colonização escrita literalmente no nosso genoma. Essa linha do tempo genética é fantástica porque ela mostra como cada época deixou a sua marca. No começo da colonização, o que marcou foi essa miscigenação direcional que a gente viu. Depois, ali nos séculos XVIII e XIX, com o ciclo do ouro e o auge do tráfico de pessoas escravizadas, a gente tem o pico da mistura genética. E mais recentemente, os dados apontam para uma tendência que chamam de acasalamento associativo. Em outras palavras, as pessoas têm uma tendência a formar casais com quem tem uma ancestralidade genética parecida. Tá, mas por que saber tudo isso é tão importante? Especialmente para quem é estudante ou já trabalha na área da saúde. A resposta é bem simples, na verdade. Entender a nossa genética é a chave para o futuro da medicina no Brasil. Ponto. Para quem é profissional da saúde, esse conhecimento abre um leque de possibilidades gigantesco. Pensa só, permite corrigir vieses em estudos genéticos, ajuda a entender por que algumas doenças como lúpus ou obesidade são mais comuns em certos grupos, permite personalizar a resposta a medicamentos e, claro, ajuda a desenvolver políticas de saúde pública mais justas e eficazes e até a identificar variantes de risco que são específicas aqui da população brasileira. O recado principal aqui é o seguinte: já não dá mais para a gente pensar a saúde no Brasil se baseando só em dados de populações europeias. Aquele modelo de tamanho único simplesmente não serve para uma população tão diversa como a nossa. A gente precisa de uma ciência da saúde que seja, de verdade, feita por e para o Brasil. E é isso que nos leva direto para o futuro. Porque, veja bem, desvendar nosso passado genético não é só um exercício de curiosidade histórica, não. É a base, o alicerce para a gente construir uma medicina muito mais precisa, personalizada e justa para todo mundo aqui no Brasil. E o caminho para essa medicina do futuro está bem desenhado. O primeiro passo, que é mapear nossa diversidade genética, já está sendo dado com estudos como o DNA do Brasil. O próximo passo é usar esse mapa para identificar as variantes que estão associadas a doenças aqui. E o passo final, claro, é desenvolver diagnósticos, tratamentos e terapias que levem em conta esse nosso mosaico genético único. Então, se tem uma ideia para guardar de tudo isso que a gente conversou, que seja esta. A ciência está mostrando que a história não é uma coisa distante que está só nos livros. Ela vive dentro da gente. Em cada fita do nosso DNA, nós carregamos a memória biológica de um povo que é incrivelmente diverso e, acima de tudo, resiliente. Ufa! Espero que essa jornada pelo nosso genoma tenha sido tão incrível e cheia de descobertas para quem está assistindo quanto foi para mim. E para quem também é fascinado por decodificar a ciência por trás do nosso mundo, fica aqui o convite. Se inscreve no canal. A gente ainda tem muito mais para explorar. Até a próxima!